Olá, gente! Olá, participantes, minha audiência aqui desse canal que precisa crescer. O canal é novo, sim, gente, rouquíssima, uma pata rouca. Mas para esse canal dar o seu salto quântico também, por favor, se inscrevam, compartilhem, façam toda aquela lição de casa que tem para fazer, para ficar mais relevante esse vídeo. E você também ser mais relevante pro YouTube. Porque quanto mais a gente assiste vídeos e a gente mostra que a gente assistiu, o YouTube fala assim, opa, essa pessoa existe, vou mandar coisas interessantes, mais coisas interessantes para ela. Então comenta, faz tudo aí bonitinho, tá? Fez, pronto, se inscreveu. Gente, meu apartamento pegou fogo. Vocês acreditam nisso? Acreditam? Quem mandou resistir a sair da merda? Vocês vão entender esse processo aqui nesse vídeo. Espero que eu consiga ser organizada nas ideias. Pelo menos dessa vez. Gente, engraçado que eu tô falando, parece que não sou eu falando, porque minha voz tá totalmente alterada aqui. Mas, enfim, meu apartamento pegou fogo. Vocês devem ter visto em algum site de fofoca, ou vocês devem, né, ser mais íntimos meus, viu nos meus stories, viram em alguma televisão, alguma notícia. É real. O apartamento pegou fogo no sábado, 10 horas, entre 10 e 10 e meia da manhã, lua nova, eclipse. Foi dia de eclipse, dia 29. Foi Áries entrando, né? Totalmente a lua nova em Áries. Enfim, são várias simbologias, várias coisas várias coisas acontecendo na minha vida. É porque assim, a gente não imagina que algo assim vai acontecer. Mas já estava anunciado grandes transformações. Já estava anunciado. Os meus mentores, eu já estava tendo sonhos, eu já estava tendo essa conexão de que eu precisava de uma grande transformação, de que algo grande estava vindo. Mas claro, a gente não imagina. Eu venho passando por processos internos muito grandes, mas meu amor, quando você segura algo muito forte, interno, e eu seguro, eu venho resistindo muita coisa. Claro que de 3 anos pra cá, quando eu comecei a minha jornada, desse despertar, eu fiz muitas mudanças, mas coisas ainda eu resisto. De forma consciente e de forma inconsciente também, a acontecer essa transformação. E quando você tá numa ebulição interna e que não sobe pra consciência, não vira ação, meu amor, as respostas podem ser físicas. Tanto com doenças, tanto com tragédias. Coisas começam a acontecer, gatilhos. Esses gatilhos causam essas manifestações físicas, externas, para que você, meu Deus do céu, entenda o recado. Sabe? Eu venho tido muitas transformações, principalmente assim, na área financeira, com relação ao meu casamento. Eu também queria colocar esse link porque tá tudo junto, misturado. Então, eu ter tido a coragem, eu ter feito o movimento que eu fiz ano passado da separação, depois de 2 anos. Então, assim, dentro desse meu processo todo, do despertar, o abismo aumentou muito. Porque, cara, a sua frequência muda. Eu tive um salto, eu saltei, eu fui sem paraquedas. E se a pessoa que tá com você, se a pessoa que diz que tá com você, pro que deve realmente não se movimenta junto, não faz um salto, claro que assim, cada um, né, a evolução
O despertar, ele é individual. E cada um tá no seu ritmo. Mas você não vê movimento nenhum, o abismo fica cada vez maior. E eu fui processando isso e até que chegou no ponto que não deu mais. Então eu fiz esse movimento que já deu um puta de um trabalho. Aí eu achei que assim, ai, sabe? Agora eu vou tirar umas fériasinhas dessa jornada. E depois eu volto pra consertar outras coisas. E cara, o universo falou, não. E eu, não, sim, calma. Porque assim, a pessoa me dá uma missão, eu vou fazer. Eu vou cumprir. Mas, como, né? Tudo meio que parte da gente. Depois, quando você desperta, você sabe que as coisas não são pra você. Não, as coisas não acontecem contra você, pra você, mas a partir de você. Então eu sei que as mudanças são a partir de mim. E aí eu falei assim, então, eu posso dar essa pausa. Eu vou dar essa pausa, porque depois quando eu, me movimentar, aí vai acontecer. Só que, ano 9, meu amor, eu no meu ano 6, eu tô vivendo ano 6, que é você mexer com o seu dia a dia, você precisa, você vai ter transformações em família, saúde. Se você não olhar para isso, as coisas vão estremecer nessas áreas. A partir de julho do meu aniversário, eu vou entrar no ano 7, que aí é um ano um ano espiritual, né? Assim, um ano de pausa, um ano de aprendizado. Aí sim, um ano de recarregar essas energias. Mas assim, eu tô com áreas muito fortes sendo mexidas há muito tempo. E desde 2024 eu te falo assim, galera, eu não vou deixar mais nada parado, não vou deixar a energia parada, eu vou agora desengavetar tudo. Lancei meu livro, que tava há 20 anos escrito, eu tô pegando meu monólogo agora, gente, já colocando pra jogo. E o chamado da espiritualidade, que eu corri minha vida inteira, eu fugi minha vida inteira, porque, eu não queria me ver como mestre espiritual. Falava, cara, eu quero ficar no trabalhinho leve, divertido, sabe? Eu quero continuar fazendo meus vídeos para as pessoas rirem. Pra quê? Pra quê que eu vou cavar? Pra quê que eu vou vir com conversa de cura? Pra quê que eu vou mexer no vespeiro, gente? Pra quê que eu vou falar para as pessoas que elas estão sendo rasas, que elas precisam ir mais fundo? Pra quê que eu vou arrumar mais essa dor de cabeça pra mim? E meu eu superior falando, tu vai fazer. E eu, não vou fazer. Mas você vai. Não vou, tu não manda em mim. Não manda em tu. Vai fazer, você vai ver. Você vai fazer por bem ou por bem. Não vou. Me deixa quieta aqui. Meus vídeos estão viralizando. Tô falando aqui de piadinha de meme, piadoca. Vais fazer, sim. E é sobre isso. É sobre você ter uma missão, meus amores. É sobre você realmente sair da zona de conforto. Você realmente se mover em direção ao seu propósito. É ouvir a voz. Claro que cada um tá numa etapa. Tá? Às vezes eu tô falando aqui com você, você fala assim, não, mas eu ainda tô, eu não ouço voz nenhuma, eu tô aqui correndo atrás do meu, e é isso, casa, carro, apartamento, né? Hélio Couto já diz, tem essa fase, são degraus que a gente vai subindo, entendeu? Às vezes você tá no primeiro degrau ainda, cara, eu não tenho nem minha casa, calma, eu não tenho nem minha subsistência. Ou então, eu tô atrás de um amor, ou eu tô, ainda assim, tentando me entender como gente, enfim. Mas, quando você já tem consciência, por isso que eu falo que o que aconteceu comigo é um chamado. Porque quando você já tá
num patamar mais avançado, quando você já tá num degrau mais alto, quando você já tá enxergando o oculto, e mesmo assim você tá resistindo, você tá ali segurando ainda, ali naquele bote salva-vidas, que tá desse tamanho, já tá murcho, tá, não vai, entendeu? Não vai pra lugar nenhum. Mas tu tá ali agarrada, resistindo. O que acontece, gente? Esse empurrão que eu recebi no dia 29. Já recebi outros empurrões na minha vida? Já recebi. E é uma coisa assim que é tão... Eu já sabia. Sabe aquela coisa assim? Fala assim, lá vem. Claro que eu não imaginava que ia chegar um incêndio, né? Algo realmente assustador, né? É aquele momento que você fala assim, nossa, nós somos muito vulneráveis como seres humanos, como esses avatares, né, pele e osso, qualquer coisa, sei lá, a gente papum, morre. Entendeu? A gente entender, porque por mais que você tenha toda a evolução espiritual, toda a expansão de consciência, a gente tá nessa experiência temporariamente humana. A gente sente dor, a gente sente medo, sente frio, sente fome. Então a gente tá vivendo, assim, a Matrix é muito forte pra gente, né? A gente começa a não ser, a gente estar na Matrix não sendo mais da Matrix, né? A gente sabendo que a gente, na verdade, não é daqui. Mas estamos sob total influência do que acontece aqui. Então bate aquela humanidade ali. Bateu, sabe? A água bateu na bunda, real. Você fica, nossa, eu poderia ainda estar naquele apartamento? Nossa, né? Alguém poderia ter, né? Deus me livre, mas assim, é impressionante a simbologia disso tudo que eu comecei a ter consciência segundos depois, tá? Então, assim, quando vocês lerem as matérias que estão saindo falando uma ira e desespero na mesma frase, vocês já sabem, tá, é a mídia. Tá, é sensacionalismo. Porque não existe desespero, nunca existiu. Desde o primeiro momento que me ligaram, fala assim, Maíra, o seu apartamento está pegando fogo. Eu estava na piscina, entrando na piscina com o Gael. Era o meu sábado lindo, cheio de... Cara, eu tinha feito todas as programações mais lindas para aquele sábado. E com o Gael, passando o dia com ele. E aí eu estava entrando na piscina, ligaram, Maíra, o seu apartamento está pegando fogo. Aí o apartamento? Qual? Aí mandaram um vídeo. E assim, desde aquele momento eu falei, cara, não é nada sério. Não é nada sério. Eu tenho essa coisa bem, essa positividade, eu sempre tive. Eu nunca fui tipo, meu Deus! Não, nunca fui assim. Sempre tive aquela contenção. Mas dessa vez não foi uma coisa assim, não, preciso me conter. Foi muito uma certeza absoluta de que estava tudo bem. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Foi muito assim. Aí a minha amiga que estava do outro lado falou assim, mas como assim, calma? Como você tá tão calma? Mulher, tô aqui colocando o coração pra fora. Tá tudo bem. Eu, não, está tudo bem. Já está resolvido. Chamaram o bombeiro, tá certo. E eu não saí correndo. Meu filho tinha acabado de entrar na piscina. Ele estava feliz da vida. Ele estava ali brincando. Sabe? Sentei ali na espreguiçadeira. Ele ficou ali na piscina. Falei, vou deixar o tempo do menino. O tempo do menino ali. Meu irmão, ele ia entrar no apartamento. Ele estava só esperando o hóspede sair. Ele ia entrar no apartamento. Então meu irmão estava lá. Eu pensei, cara, meu irmão tá lá. Eu vou dar notícia. Eu dei a notícia pros meus pais. Meus pais não sabiam. E o Gael até falou assim: fala pra não falar pra vovó, porque ele sabe que a avó que ele tem, eu sei a mãe que eu tenho, que é a mãe que você faz assim. Ai, ela. Que houve? Ela é o desespero, entendeu? Ela tem. Na verdade, ela é pré-desesperada, porque depois que a coisa acontece, minha mãe não desespera. É impressionante. Assim, ela fala, tá, agora que aconteceu, então tá. Mas ela é aquela que puxa o desespero,
que é chamada, não sei, é ansiedade, né? Que você tá sofrendo. Ela já sofre tudo antes. E na hora que a coisa acontece de verdade, aí ela já não tem nem mais sofrimento guardado, sabe? Porque ela vive em constante sofrimento. A pessoa vive em constante sofrimento, ela vive atraindo todos os sofrimentos. Quando o sofrimento realmente acontece, aí ela quase que ela quase que ela alivia. Ela entra no alívio porque ela se respalda, sabe? Ela fala, olha, viu como eu tava certa? Viu? Vocês conhecem gente assim? Vocês devem conhecer, você também deve ser assim. Você já foi assim em algum momento da sua vida? Sabe quando o seu ego, ele faz assim, né? Cara, tu tava certo, tu sabia das coisas. Ó, tá vendo? Tá vendo? Foi assaltado. Te avisei. Falei. Cuidado com o celular, não anda com o celular na rua. Não anda com a janela aberta. Minha mãe é assim. Não, você vai sair, sei lá, falo qualquer outra coisa pra ela. Ela fala, olha o celular, cuidado com o celular. Tipo, cara, eu nem tava pensando nisso. Agora eu vou pensar. Mas, tipo, agora eu vou noiar. Sabe, assim? A pessoa que fica mandando notícia, ela fica ouvindo notícia o dia inteiro. Aí fica mandando pras pessoas. Olha isso aqui, ó. Você frequenta esse lugar. Olha o que eu acabei de... Cuidado. Tu nem tava na frequência daquela doideira. Aí a frequência entrou. Por meio tempo. Por isso que eu não... Gente, eu não olho mais nada. Minha mãe manda, eu nem olho. Não olho o que a minha mãe manda. Não olho nada. Não olho. Ela manda no direct, ela manda no WhatsApp. E ela mandaria pelo correio, entendeu? Mas enfim. Minha mãe, eu avisei meus pais e fiquei... O Gael falou assim, não avisa a vovó. Eu falei pro meu pai, se puder. Mas assim, não deu. Minha mãe ficou sabendo. E aí, qual foi a reação? Estamos indo agora pro Rio de Janeiro. Vamos pegar carro, estamos enlouquecidos, pegando carro. E viajando 6 horas, porque precisamos estar aí. Eu falei, não tem o que vocês fazerem aqui. Eu estou aqui com o Gael na piscina, eu vou sair com toda tranquilidade, de alegria e paz. Vou até Ipanema e vou olhar como estão as coisas. O bombeiro já apagou o fogo, porque eu fui recebendo, né, as notícias. O bombeiro já apagou o fogo, tá tudo sob controle. Vocês vão sair igual uns doidos para o quê? Tá. Aí quando eu fui pra Ipanema, assim, gente, em nenhum momento, eu tava no metrô, quem foi vendo meus stories, tinha um cara tocando aquele tucu-tucu-tucu, que até teve o vídeo da Anitta recente tocando, sabe, aquele tucu-tucu-tucu-tucu. Tucu-tucu-tucu-tucu. Aquele instrumento esotérico, enfim, né, e um cara sentou do meu lado quase, tirou um daquele no metrô, tudo, e eu tava ali, que eu tinha até esquecido aonde eu tava indo. Eu tava ali submersa na frequência lá do instrumento, que tava me elevando ali a minha frequência. Claro que, né, depois caí na real, cheguei no prédio, isso, aquilo, aquela água jorrando, um cheiro que você sentia da rua, né, um cheiro de defumação mal feita, sabe? E aí fui indo, entrei no apartamento e eu olhei e falei, gente, mas os móveis, tá, a cristaleira tá aqui. Não, as coisas estão inteiras. O teto é preto. E comecei até a achar, falei, nossa, o teto preto era bonito. Por que a gente podia ter pensado em pintar o teto de preto? Gente, as pessoas me olhavam e falavam assim, ela é louca, tá louca. Porque o mundo não entende. O mundo não entende, gente. Quem tá na Matrix não entende quem não é mais da Matrix. E aí as pessoas vinham, e eu tava, o Robert, que é o eletricista, um querido, tava lá, ele foi correndo pra lá, que é o nosso eletricista, porque ele fez toda ele fez todo o ajuste elétrico, e ele ficou, né, deixa eu ver se foi uma cagada que eu fiz, mas não foi, enfim. Depois eu vou entrar não sei nem se vai ser nesse vídeo, gente, que eu não quero um vídeo muito gigante. Até porque também já não tem mais, daqui a pouco vai vir falta de memória. Não vem não. Cancelado. E aí, ele foi me acompanhando e vinha as pessoas, uns moradores, vinham pedir coisas.
Isso saiu até nas matérias e é verdade. Oi, meu colchão estragou. Parecia, eu me senti aqueles bicheiros que entram na comunidade, sei lá. É porque eu já vi uma cena assim, bicheiro, dono de escola de samba, que as pessoas vão assim, ai, minha geladeira quebrou. E ele, pá, vai tirando dinheiro, dando, pá, pá. Eu me senti essa pessoa. Eu até fiquei, ao invés de eu me ver assim, sendo uma pessoa explorada, eu me vi assim, nossa, tô com super poder na minha mão aqui. Porque as pessoas viam assim, olha, meu colchão, preciso de um colchão, olha, aconteceu isso, olha, meu sofá, olha. E eu, assim, né, fui abrindo aquele mar vermelho, passando. E o Robert depois falou assim, cara, você foi demais. A sua energia. E as pessoas foram assim, elas começaram a ficar encabuladas, sem eu ter falado nada. Só pela minha energia e pelo meu olhar ali e pela frequência que eu tava, que as pessoas começaram a, tipo, sair do meu caminho, encabuladas de estarem falando coisas tão pequenas, né? Ali, num momento que poderia ser um momento delas mostrarem a empatia, mostrar amor, mostrar, pelo menos, sei lá, um respeito. Mas depois o Robert falou assim, cara, eu fiquei rindo por dentro, vendo você e a cara das pessoas. Não, depois vocês vão ver depoimento do Robert, que eu vou fazer um documentário, aquela. Não, mas sério. E aí, foi um momento muito... Eu fiz até um vídeo agradecendo o meu quarto. Porque, assim, voltando pro simbolismo. Gente, eu falei que, assim, né? Eu sou meio dislexa, assim. Eu não vou falar umas coisas, né? Tudo tem sentido. Mas eu posso pegar uma ideia que eu pulo pra lá e pulo pra cá, tá? Vocês que já estão acostumados comigo já sabem. Mas... Tá vendo? Já esqueci. Esqueci o que eu ia falar. Tudo muito simbólico. Por quê? Gente, foi o meu quarto. O meu quarto. E quando eu fiz reforma no apartamento, eu fiz uma reforma, tá? Eu peguei todo um dinheiro, tudo que eu tinha na época. Que assim, depois de um tempo, eu falei, pra quê que eu fiz isso? Gente, o apartamento nem é meu. Voltou até pra, né, explicar assim, o apartamento é do meu pai. É um apartamento que ele comprou antes de eu nascer. Mentira. Não foi antes de eu nascer? Ih, gente. Enfim. Era um apartamento que a gente vinha passar férias. Minha avó veio morar no apartamento. Foi morar. Ficou um apartamento dela. Porque assim, meu pai é super... sabe? Ele tem esse altruísmo, assim, real, né? Minha mãe também. Então eles são super... Apesar deles terem esse apego, mas esse apego material é um medo, né? É o medo mesmo da subsistência. É o medo de não terem pros filhos, né? É aquela coisa muito da geração deles, que veio uma geração pós-guerra. Eles foram muito pobres, paupérrimos, né? Meu pai assim, teve que trabalhar quando eu era criança, assim. Então, tem essa coisa, né? Que veio mesmo da ancestralidade. Mas, quando é pra, sabe, assim, não tem... dele ceder as coisas dele pra outras pessoas, dele colocar as coisas dele, né, passar adiante e oferecer, e isso eles nunca tiveram problema, sabe? Nunca, nunca. Eu não sei por que eu sou tão egoísta, que eu não sei que eu puxei. Gente, eu sou toda assim com as minhas coisas. Tipo, alguém deitado, dormir na minha cama. Não sei se é por conta de eu saber da energia, né? De eu ter essa profundidade que meus pais não têm. Eu sou muito apegada às minhas coisas, sabe? Muito, muito organizada com a minha casa. Muito. Então eu fico às vezes assim, gente, quem que eu puxei? Sabe? Porque meus pais... Ih, fica aí. Pode, né? E aí meu pai cedeu a casa pra minha avó. Minha avó ficou, né? Virou o apartamento da minha avó. Que eu fui morar com ela um tempo. Minha avó depois foi ficando, né, com Alzheimer, ruinzinha, mais avançado. E foi morar com os meus pais. E fui morar com a minha avó. E a gente teve muitos atritos, enfim, muita coisa. Aquele apartamento, gente, tem muita história. Muito, muito mesmo. Assim, ele tá há muito tempo com a gente.
E de apartamento de férias virou casa da minha avó, que continuou sendo meio, né, a casa da avó de férias. Virou a minha casa e da minha avó, depois virou a minha casa. Gael nasceu lá, tudo, né, assim, virou a minha casa, depois virou a minha casa e do Renato, casamos e continuamos lá. Virou a nossa casa, virou a casa da minha família, até que a gente resolveu ter a nossa casa. No meio da pandemia a gente se mudou de lá, mas enfim, tem toda essa história. E simbolicamente foi no meu quarto. O fogo, gente, começou ali, foi no meu quarto, na minha suíte, que eu fiz a reforma do meu apartamento começou lá. Começou por causa do quarto, porque eu queria transformar aquele quarto em suíte, porque eu queria fazer um closet pra mim. Então, outras mudanças que tiveram dentro do apartamento foi para que essa mudança de quarto suíte fosse possível. Então, onde toda a obra foi mais concentrada foi ali, quarto e banheiro. E foi ali que o fogo começou e nada que tinha ali sobreviveu. Nada que tinha ali. Aliás, a bancada de madeira, porque assim, gente, eu coloquei uma bancada de madeira no meu no banheiro. Aperto no coração. Eu fui lembrar dela agora. Nenhum momento eu tinha me dado esse aperto no coração e não tinha me tocado dela. Porque era uma madeira maciça mesmo. Da pia do banheiro. Porque assim, o banheiro ficou a coisa mais linda, né? O banheiro foi muito caprichado. Eu queria ter um banheiro grande. Eu queria ter um banheiro, sabe, chique, assim. Então foi bem, todas as peças, cada peça do banheiro, quando eu fiz a reforma, gente, era assim, torneira, R$2.000, o chuveiro, R$5.000, a privada era a coisa mais chiquérrima, e ela tá toda contorcida, ela ficou meio inteira ali, mas toda contorcida. Então assim, foi tudo, sabe, da melhor qualidade. Tudo lá não existe mais. O meu quarto, tudo não existe mais. Eu achei muito simbólico porque ele não passou dali, gente. Ele não foi para os outros quartos. Ele não foi para os outros apartamentos. A fumaça foi, né? Porque a fumaça ela precisa sair. Ela precisa ser liberada. A fumaça foi lambendo o teto, tanto que o teto inteiro, acho que o gesso todo a gente vai ter que trocar, porque ele foi craquelando, né? Ele não caiu, assim, mas tá tudo craquelado, não sei se lixando, tal, não tem jeito, ou se tem que arrancar tudo pra pôr de novo. Mas foi pintando tudo de preto, e saindo por onde achava de janela. Ainda bem que lá, todos os janelões, né? Então foi saindo pelas janelas. Ai, eu lembrei da música da Marisa Monte, né? Ai, pena que eu tô rouca assim, mas aquela... Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Lembra dessa música? Que ela falava de gentileza e tal. E quando eu entrei no quarto, essa música veio na hora, veio Marisa Monte na minha cabeça. Apagaram tudo, na verdade pintaram tudo de preto, né? O banheiro ficou preto. É uma coisa assim, cenário de guerra mesmo, com os conduítes pendurados, porque no quarto tirou todo, o gesso foi embora todo, tirou todo o fogo. Você via certinho. Não, e detalhe, os conduítes, aqueles, sabe, o amarelinho, que fica tudo inteiro. Os bichinhos resistiram. Os fios queimaram, mas o conduíte lá direitinho. E deixa eu falar pra vocês, como eu acho que foi tão específico, que foi um movimento muito específico, de ter atingido só ali, sendo que o banheiro, tá, da suíte, ele dá conexão direta com a área de serviço e do lado da janela, gente, a janela do banheiro, do lado da janela tem o quê? O aquecedor de gás, que lá em Ipanema é gás, que é gás natural.
o aquecedor, que inclusive tem um armário lá com tinta verniz, que a gente guarda na despensa lá no coisa, do lado. Meu amor, se fosse para ser uma tragédia mesmo, se fosse para ser algo, né, para destruição e não para renascimento, essa explosão, esse fogo teria atingido ali e teria explodido tudo aquilo ali. Ia ser uma coisa, porque assim, a cozinha não foi atingida, só a água e a fumaça, mas não teve fogo na gente, com cortina, não pegou na cortina, o fogo saiu direto pela janela, derreteu um pedaço da tela de proteção e não derreteu a tela toda, tá? No meu quarto, a janela tava toda contorcida, a janela já não existia mais, o vidro todo estourou, não existia mais. Mas nos outros cômodos, gente, a fumaça achou um jeito de passar que ela achou o caminho dela, ela não encostou em nada. Não encostou nas cortinas, não encostou no sofá, não encostou na cristaleira de madeira, não encostou no painel. Eu tenho um painel de madeira que pega a cozinha enorme, assim, com a porta de... Cara, assim, impressionante. As pessoas que são mais espiritualizadas, as pessoas que foram vendo as imagens, foram sabendo, elas falaram exatamente, elas falaram, Maíra, que loucura esse... Então, eu falo assim que é total um simbolismo que foi pro físico. Eu poderia ter entendido isso antes, poderia, porque eu já venho recebendo, meu amor, esse puxão de orelha, eu já venho recebendo essas mensagens todas de transformação, de mudança, me chamando para uma missão que eu tô resistindo. E tô me escorando em coisas que não são minhas. Por exemplo, esse apartamento. Cara, pra mim tá tão claro, ficou tão claro isso. Claro que assim, não é tudo sobre mim. Apesar que é sobre mim, né? Se eu tô falando, eu tô aqui, eu vou falar sobre mim. E a gente, aquela frase, né? O mundo não gira em torno de você. Na verdade, ele gira sim. Ele gira porque é como a gente enxerga, né? A gente cria a nossa realidade. Então, se as coisas estão acontecendo daquele jeito pra mim, é porque elas estão, sim, no meu entorno, no meu campo. E por estar no meu campo muito forte e meu campo estar muito energizado, eu sei que foi pra mim, mas muitas pessoas são envolvidas com esse apartamento, né? Gael é envolvido, falou, é a herança dele. Meus pais, né? Tá no nome do meu pai. Eu até queria pegar o mapa do meu pai, só que a gente tá tentando descobrir o horário que ele nasceu, pra poder fazer isso, enfim, não descobrimos ainda. Mas minha mãe tá envolvida, claro, meu irmão, todo mundo, minha irmã. Existe um movimento, quem tá ali, até mesmo os moradores, gente, tudo, nada acontece isoladamente, individualmente. Somos todos todos somos da mesma fonte, do mesmo vácuo quântico. Viemos todos somos feitos da mesma partícula, somos onda e partícula ao mesmo tempo, todos feitos do mesmo material e somos parte somos de uma mônada original que saímos todos de lá. Então tem a ver com tudo, tem a ver com quem estava passando ali na hora e viu a explosão, o fogo, a vizinha do lado, tem a ver com todo mundo. Mas claro que, né, como estamos também no mundo material, né, existe graus diferentes de frequência e de efeito, né? Em quem dá mais efeito. Claro que na gente, e pra mim, eu vejo muito claro que foi afunilando e chegou em mim. Eu tenho certeza. Até por eu estar nesse movimento muito grande. E por eu ter uma missão muito grande, gente. Desculpa você tá fazendo coisas pequenas e é isso, tá confortável. Mas eu não sei se eu vim com esse, né, se é um karma ou se é uma bênção.
mas como eu não acredito em karma, eu tenho uma grande missão, né? O autoconhecimento me mostra isso. Eu tenho sido cobrada, não é por um ser externo, né, a mim. Não existe Deus que cobra, não, eu estou sendo cobrada por mim mesmo, pela minha essência, por meu eu superior, que sabe tudo de mim, e sabe do meu futuro, do meu passado, sabe? E ele sou eu, entendeu? Então eu estou sendo cobrada por mim mesma, porque Deus sou eu sou Deus, entendeu? É tudo junto, tudo a mesma coisa. Então essa cobrança já vem acontecendo de que eu preciso fazer coisas grandiosas, eu preciso falar com muitas pessoas, eu preciso destravar medo, vergonha, que, nossa, né? Tem gente que olha e fala, mas Marília, você tem mesmo vergonha de alguma coisa? Eu acho que ainda tá num patamar ainda subconsciente, mas quando acontecem essas coisas, eu vejo que eu tô com bloqueios, eu vejo que ainda tenho crenças. Cara, e não tem como não ter. Não tem como não ter. Assim, todos nós temos, né? O ideal, porque às vezes a gente fala assim, não, vamos substituir crença ruim por crença boa. Cara, não, eu quero tirar todas as crenças, porque até a crença boa te limita. É muito doido. Mas então assim, e a gente se destituir das nossas crenças também a gente se destituindo do nosso ego. Claro que o ego, ele não tem como a gente se afastar, ele não é um inimigo, como as pessoas dizem. Inclusive, ele é a nossa sobrevivência. Aqui, a gente precisa dele para viver aqui na 3D. Mas é a gente saber, quando é ele que está em ação, a gente conseguir, se afastar um pouco, olhar a cena de fora, que isso é incrível. Assim, eu me vejo muito como observadora hoje. Hoje, sabe, ao invés de eu, né, porque eu era nessa coisa, não, peraí, não, senti muito, isso aqui é pra mim, isso aqui tá me atacando, isso aqui, e você não vê a big picture, você só vê aquele pedacinho que você tá ali lutando. Então hoje eu vejo cena, sabe, de fora, e falo, não, isso aqui, não, e mantendo essa tranquilidade, que as pessoas estão chocadas. Como é que você tá tão tranquila? Como é que você tá linda certo? Como é que você tá feliz, rindo? Inclusive no próprio sábado, eu fiz a minha programação, eu continuei. Eu fui rapidinho, olhei o apartamento, o que era pra fazer, pronto, estou indo embora agora. Voltei, peguei meu filho, eu tinha prometido pra ele que a gente ia no parquinho com um amigo, fomos no parquinho com um amigo. E eu fui com a mãe, né, do amigo, que é minha amiga, canal pros seus amigos, e fomos jantar, beber um vinho, e depois eu ainda fui no show da Paula Toller. Na hora, a pessoa que tinha me convidado falou, Maíra, eu entendo, né, se você não quiser ir mais, tal, me avisa que eu vou convidar outra pessoa. Eu falei, oi? Não, meu amor, vamos continuar a mesma programação do dia, vamos, é isso aí. Fui e cantei e já não lembrava mais do incêndio. Tava lá no show, linda, maravilhosa. Fui pro backstage, tomei champanhe com a banda. Cara, fiz tudo ali que tinha que fazer, sabe? E assim sucessivamente. No domingo foi assim, e estou fazendo isso. Claro que agora algumas mudanças, né? Tipo, eu vou precisar ir pra Ipanema, eu vou precisar acompanhar ali limpeza, obra, mas o recado do desapego, o recado de que eu não tenho que me escorar no que é meu, voltando, né, na questão da ficha que me caiu, que o apartamento é do meu pai. E o apartamento, meus pais começaram porque assim, vamos falar dos meus pais, tá? Meus pais são as pessoas assim, eles acreditam muito nas pessoas. Meus pais são aquelas pessoas muito suscetíveis a serem enganadas, a golpe. Eles, sabe, são gentis com todo mundo. Eles desconfiam mais de mim, eles desconfiam mais da própria família do que das outras pessoas. A verdade é essa. Então, assim, aí tem uma mulher lá no prédio que ela fica aliciando todo mundo pra fazer Airbnb, mas assim, com ela, né, com ela. Deixa eu administrar.
deixa eu administrar. Que tudo bem, tem pessoas que vivem de... A pessoa vai e oferece. Só que assim, ela ficou em cima da minha mãe. E aí ela, não, tem que fazer isso aqui. Ela praticamente estava assim, meio que dona do apartamento. Minha mãe deu chave pra ela. E ela tava querendo, né, administrar ali o Airbnb. Teve um caso também de um namorado do meu irmão que catou também a história pra ele, fez um Airbnb sem ninguém. Gente, é impressionante isso, né? Quando você dá brecha. Enfim, aconteceram várias coisas, assim. Não vou entrar em detalhe, porque eu tô falando de, né, de outras pessoas, tô falando, né, de outras relações. Mas eu vou falar do que se trata de mim. Aí eu, na síndrome da guerreira heroína, tal, falei, me dá isso aqui, que eu vou salvar vocês e vou fazer, aí fiz todo um site lindo, aí fiz as fotos, me coloquei como anfitriã, eu falei, ninguém vai passar a perna em vocês, só eu. Se alguém tiver que passar a perna em vocês, vai ser eu. E aí fiquei de anfitriã, controlando. E meus pais, também num apego naquele apartamento, num apego nessa nova, né? Porque assim, nossa, Airbnb dá dinheiro, dá dinheiro. Mas então vamos deixar o apartamento lindo. E minha mãe só pensava no apartamento, só falava no apartamento, um apego. Ai, meu Deus. Aí uma hóspede falou assim: ah, vocês podiam ter uma cafeteira, né? Isso aqui, minha mãe, ai meu Deus, ela reclamou, estamos sem cafeteira. Na hora, minha mãe comprou a cafeteira, mandou entregar. A mulher, nossa, como vocês são rápidos. E ela recebeu a cafeteira no mesmo dia. Eu falei, caraca, minha mãe. Então minha mãe ficou assim, vivendo para aquele apartamento. Minha mãe tem isso, né? Ela precisa cuidar. Então ela tava assim com a minha avó. Aí minha avó morreu. Ai, meu Deus, com quem que eu vou fazer isso? Aí catou meu irmão. Ai, agora meu irmão. Ai, aí agora, sabe, ela precisa dessa coisa. Vou cuidar. Sou mãe do universo. Pegou esse apartamento e fica. Só que assim, ao invés de falar assim, não, vamos cuidar. Só que assim, gente, é uma linha tênue, tá? É uma linha muito tênue você fazer algo feliz, com alegria, e fazendo algo com culpa e com ansiedade, sem confiar no processo e pensando em resultado antes de tudo. Uma coisa é você visualizar a linha de chegada, você visualizar o resultado. Então, eu estou visualizando um apartamento lindo, fazendo muito dinheiro por mês, com os hóspedes incríveis, só hóspedes maravilhosos entrando, o apartamento sendo bem cuidado, tal. Visualizei, é isso. Senti a emoção daquela cena. Pronto, desapeguei e agora eu vou curtir o processo. Essa palavra meus pais não conhecem. Curtir. Eles não conhecem. Seja pela história deles, sempre de dor, de luta. O curtir o processo é algo também, gente, que é com muito autoconhecimento também. É uma coisa que, assim, realmente não é fácil. Que a Matrix diz, diz que as coisas têm que ser difíceis. As coisas têm que ter sacrifício. E minha mãe usa essa palavra o tempo todo. Eu não gosto de usar. Eu nem gosto de falar essa palavra. Essa palavra sacrifício. Minha mãe, desde o momento que eu me entendo por gente, ela já fala essa palavra. Mas assim, desde o momento que decidimos, vamos pôr no Airbnb e vai... todo dia ela usa essa palavra. Ela fala sacrifício. Ai, nossa, tá sendo tanto sacrifício. E aí, já pagaram? E o retorno? Ah, porque o sacrifício... Ah, porque é tanto sacrifício? Nossa, eu e seu pai estamos nos sacrificando. Eu falo, mas quem mandou? Eles estavam indo e voltando. Gente, eles fizeram Rio, Campinas. Chegavam a fazer 2 vezes por semana. Porque eles queriam. Pelo simples fato deles quererem. Mas não é porque eles estavam com alegria e felizes. Ah, vamos... Não. Era naquela coisa, não. A gente tem que fazer isso. É um sacrifício. É um sacrifício que a gente tem que fazer. E aí, o que eu fiz, que é o que eu faço sempre, eu me meto no sacrifício dos outros.
eu quero que deixe de ser sacrifício na marra. E aí eu falei, não, deixa que eu administro. Mas daí não adiantou eu querer, porque ela estava me azucrinando a mente toda hora, mandando mensagem. E aí? O dinheiro entrou? E aí? O hóspede falou alguma coisa? Que horas que eles entram? Já entraram? Já saíram? Você foi lá? Você limpou? Você fez o quê? Eu falei, mãe, para! Sabe? E assim, juro. E é impressionante que assim, sei lá, 2 dias antes do incêndio, eu tava assim, nossa, eu vou parar com isso. Eu vou cancelar o meu perfil do Airbnb como anfitriã. Não vou mais fazer mais isso porque eu estou ficando estressada. Algo que eu estava fazendo por diversão e estava muito divertido pra mim, juro, eu tava brincando de casa, tava muito divertido. Eu tava gostando de fazer. E claro, pensando no retorno financeiro, eu falei, cara, nossa, e eu sou rápida. Eu conseguia, tipo, fazer um hóspede sair num dia e já no outro dia colocar outro. E eu mesmo ali, arrumando, lavando tudo, passava a madrugada. Gente, vocês viram, né? Quem me acompanha nos stories vendo eu passava a madrugada lá lavando roupa de cama, tudo, e deixava tudo, colocava chocolate. Eu tava muito curtindo. Só que minha mãe açucrinando minha cabeça, a pressão, eu vendo que essa curtição não tava indo pra eles, começou a me estressar, começou a me atingir, por mais que eu, né, enfim, já hoje consiga manipular a energia, consiga, cara, eu tava assim, eu preciso disso, eu preciso, tá? E aí, pá, acontece um incêndio. Não, gente, sério, olha isso tudo. E aí, eu vejo agora meus pais aliviados. Eles ficaram aliviados. E agora eles têm uma missão também. Agora eles têm mais coisa pra cuidar, porque é isso que eles gostam. Eles criam problemas pra eles cuidarem. Então eles têm coisa pra cuidar. Assim, na hora, de novo, a minha reação de heroína, guerreira, falar assim, eu queria que eles, tipo, não, vocês não vão se preocupar com nada, eu vou resolver tudo. Realmente, eu quero, sabe, mesmo, eu já tô fechando parcerias, tô vendo isso, tô vendo aquilo, eu já tô agilizando, mas eu tô já pensando assim, até que ponto eu vou, porque assim, de repente isso vai trazer mais esse apego, mais eu vou tá dando mais gatilho pros meus pais, porque os meus pais, eles querem ter esse sacrifício. Então deixa eles terem. Eu comecei a pensar assim, cara, deixa eles terem, que é isso que faz eles se sentirem úteis. Até eles despertarem, se é isso que eles querem, deixa eles terem, porque você se intrometer num processo de outra pessoa, querer ajudar na marra, querer fazer eles se sentirem bem na marra, funciona, gente, funcionou já em algum momento da vida, sério, é capaz aí das coisas voltarem contra você, sabe, você acaba virando a culpada, a pessoa que tá ali, entendeu, se intrometendo. Então, muitas questões vieram à tona de que eu tô me metendo no lugar errado. Eu tô, sabe, eu preciso, sim. Ó, bateria acabando. Eu preciso, sim, focar nas minhas coisas. Eu preciso focar no meu projeto. E aí, eu ter o meu apartamento, comprar o meu apartamento e fazer o que eu quiser com ele, sabe? Do que eu ver meus pais às vezes deteriorando, porque eu fiz eles colocarem no Airbnb porque eles alugavam definitivo e destruíram o apartamento. Gente, eu não sei o que acontece. Se alguém tem inquilino, vocês sabem do que eu tô falando, eu não sei o que acontece, qual é essa magia. Só que assim, quando é a gente, não é. Porque esse apartamento que eu moro aqui é alugado e eu melhorei ele. Eu fiz reforma nele.
sabe, troquei as tomadas, sabe assim, eu melhorei ele todo. E, assim, é exceção? Sim, somos exceção. Porque a maioria destrói. Então eu falei, mãe, você quer ainda que seu apartamento seja destruído por uma merreca? Porque você alugar por imobiliária é uma merreca, gente. E o Airbnb não te dá essa possibilidade de você de valorizar ali aquele imóvel, de você escalar. Meus pais entenderam isso, consegui fazer eles entenderem. Só que aí é um apego. É um apego e é um desespero, é um sacrifício. Nossa, é insuportável. E aí aconteceu um incêndio, minha mãe, viu? Já viu? O Airbnb não é pra gente, não vamos mais voltar a fazer, não, sabe? Ela traiu isso, ela quis isso, ela quis uma confirmação de que o Airbnb não era pra ela. Recebeu, sabe? Então, assim, eu digo que o recado foi pra mim, todo o simbolismo, mas que todo mundo tá envolvido, de certa forma, tem sua responsabilidade no ocorrido. E só pra vocês, eu vou ler um pouquinho aqui, só pra vocês terem ideia, né? Quando eu fiz peguei o meu mapa e fiz o trânsito, analisar o trânsito do mapa com o acontecido, a data, o horário, tudo, para ver realmente a consciência que veio disso tudo, né? Para entender que o incêndio foi simbólico, assim como a minha separação foi simbólica, porque já era algo que estava em ebulição, sabe? Independente se eu vou voltar com o meu casamento ou não, mas aquele casamento já não existe mais, ele não vai existir. Se a gente tiver que reatar, voltar, vai ser novo tudo, uma nova relação, novas pessoas. Então, precisa desse rito de passagem, que aos olhos da Matrix é tragédia, aos olhos da Matrix é uma coisa ruim, um divórcio, é um fracasso, é um incêndio, é um castigo, é uma derrota, é um rito de passagem, gente. E isso acontece com a gente o tempo todo, então é só a gente mudar o nosso olhar e a gente mudar como a gente reage àquilo. Se a gente entende como rito de passagem, a gente tem uma grande transformação, a gente tem um grande crescimento, a gente consegue tirar uma grande vitória disso. Deita aí, filha, a Melê tá doidinha ali. Um empurrão para deixar a versão antiga da Maíra morrer e me alinhar com o meu verdadeiro propósito. Quebra de padrões emocionais que me mantinham travada. O que me gera conforto, tudo que me gera conforto está sendo tirado. E casamento é conforto. Bens materiais é um conforto. Conforto no sentido não de conforto, né, luxo, conforto. Não, de você estar confortável com a situação. De você estar na sua piscininha de merda, mas achar que tá quentinho, sabe? Eu tô sendo empurrada pra liberdade emocional e criatividade autêntica. É isso que eu tô sendo chamada e eu fico resistindo. Eu fico resistindo de ir nessa profundidade, porque eu sei que eu vou mexer com muita sujeira, minha e dos outros. Porque eu vim com essa missão, gente, de fazer você ver a tua sujeira. De cutucar nas tuas feridas, na tua sujeira. Eu vim engraçadinha, vim comediante, para tornar um pouco isso mais leve, sim. Vim comunicadora, vim atriz, vim dominando os palcos, porque eu sei que quando eu for mesmo seguir a minha missão de fazer meus grandes eventos que falam de espiritualidade, que falam de consciência, eu vou precisar dessa expertise, eu vou precisar desse humor, eu vou precisar dessa atriz. Então, assim, é esse chamado que eu fico, não, deixa eu fazer só minha comédia aqui, não, deixa, tá bom aqui, deixa eu só fazer isso aqui. Não, minha filha, não, tu veio pra coisa muito grande.
Enfim, o incêndio aconteceu durante uma lua nova exata, tá? E é 0,1 grau. Foi exato. O horário que aconteceu foi exata dessa lua nova. Que chama lua nova exata, enfim. Um portal fortíssimo de encerramento e início de ciclo de alma. Lua nova em Áries. Que Áries é o quê? É o signo de fogo? É o signo do impulso, de queimar o velho para abrir espaço para o novo. E essa energia, gente, não é punitiva. É uma energia regeneradora. O fogo, ele destrói, mas ele transmuta. Ele regenera, meu amor. E Marte, olha só, Marte estava em conjunção exata com o meu Sol em Câncer. No momento do negócio. Eu ia falar da enchente, a louca. Momento do incêndio. Gatilho total. E o meu Sol é onde? Meu Sol é na casa 8, que é a casa das perdas, do luto, do renascimento, das transformações radicais. É a casa da Fênix. Somos Fênix. Não queria? Não queria. Não queria, porque assim é uma facilidade. Eu, né, toda a minha conjunção astral e assim, o meu autoconhecimento me trouxe essa informação de que a minha facilidade de regeneração é muito. Eu tenho uma facilidade para recomeços, para regeneração, para surgir das cinzas, sabe? Câncer na casa 8. Total Fênix. E não é sobre castigo, eu tinha já falado, é sobre chamado. E um chamado urgente. Preciso mudar radicalmente. Quando Marte toca o Sol, há um incêndio interno. Isso não são minhas palavras, tá? Por isso que eu tô lendo aqui, para vocês verem a sincronicidade da parada. O que, se não for processado de forma consciente, pode ir pro físico. E foi. O meu incêndio interno foi pro físico. Queimando o meu passado naquele quarto. Mudando totalmente, sendo um rito de passagem totalmente. Gente, cara, é totalmente ancestral isso, é totalmente xamânico a parada. Eu não sei se vocês estão captando esse negócio aí. A ebulição precisava sair, ser vista, ser liberada. Rito de passagem. O que não fazia mais sentido se desfez em fumaça para que eu renasça mais inteira. E aí, são 3 perguntas que ficam para reflexão. E vocês podem anotar essas 3 perguntas e servir como reflexão do que quer que seja que vocês, do incêndio interno que você esteja passando nesse momento. Porque todo mundo passa pelo seu incêndio. Todo mundo passa pela sua tragédia. Pode ser física ou não. Ou pode ser um câncer. Pode ser uma doença que você está passando, que é o seu incêndio. O meu incêndio foi o meu incêndio. Mas qual é o incêndio que você está passando? E aí 3 perguntas eu me faço. E outra, responde escrevendo, sabe? Transforma isso, materializa. Escreve que aquilo vai se interiorizar muito melhor. O que em mim já havia queimado antes do fogo chegar. Do fogo real, físico chegar. O que em mim já havia queimado antes do fogo real chegar. Segunda pergunta. O que esse incêndio me libertou de carregar? Eu acabei, né, respondendo. São os nossos benefícios ocultos que as coisas trazem. As tragédias trazem. Uma doença tem. O que é que tá oculto ali, que tá gostosinho? O que tá ali gostosinho? Véi. Terceira pergunta. Que nova versão de mim está pronta para emergir das cinzas? Porque se você for a mesma fênix, se for pra ser a mesma fênix, nem renasça, minha filha. Não, nem renasça. Porque você tem que vir diferente. Tem que vir. Eu já passei por outros fogaréus nessa minha jornada, então, de autoconhecimento. Só que aí, a gente passa por um grande fogaréu e acha que assim, agora pra você relaxar, agora tá feito. Agora, mas não é.
Não é assim. Tem muita coisa nova. Eu já mudei muito a minha relação com a minha família. Eu tava eu tinha um processo com eles. Eu tinha uma forma de me relacionar com eles que era uma zona de conforto, mas não era legal. Com o marido, com o filho. E isso eu já consegui mudar. E já tava achando que já era uma grande mudança. Nossa, já fiz um grande trabalho nessa vida. Só que não, tem muita coisa ainda para ser mudada. Principalmente com esse apego material. Com esse medo de não ter subsistência. Porque é uma coisa que vem da minha família, é uma coisa ancestral. O medo da escassez, o medo da falta. Tudo que você tem medo, meu amor, você vai expandir. Você vai atrair, você vai colocar no seu campo, você vai expandir. E é isso. E é isso que acontece. E é isso que aconteceu. Eu não sei se eu consegui ser clara, mas tenho certeza que sim, porque vocês já estão no meu campo. A minha consciência já é passada para vocês. Então, por mais... Eu acho que assim, quem já tá no meu campo, não precisa nem me ouvir falar. Já sente. Tanto que pessoas que não tinham nem visto ainda as histórias, os meus stories, visto as fotos ou nada, não sabe? Elas já vieram falar comigo assim, eu já sei que tá tudo bem. Eu já sei que tá tudo bem. Eu já senti que tá tudo bem. A sua energia já veio antes. Então, é sobre isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês que não existe nada que possa derrubar o seu poder divino, o seu poder interno. Não existe. Pode acontecer a coisa mais que a Matrix vai falar que é a coisa mais horrorosa do mundo. Isso não destrói nunca o seu poder. E também para a gente começar a ter controle desse poder, porque o nosso poder é tanto que a gente cria até as tragédias. A gente cria até essas coisas. Então isso também, às vezes, é uma maneira do universo mostrar, falar assim, olha, tá vendo? Você tem tanto poder que você criou um incêndio. E agora? O que você vai criar? Qual vai ser a sua próxima criação? E eu crio agora muitas visualizações para esse vídeo, muitos comentários de vocês, eu estou criando agora. E vocês estão vendo que eu sou uma boa criadora, hein? Então, crio agora, vocês se inscrevendo, esse canal dando um salto quântico, vocês também dando esse salto, mudando a frequência, para que as coisas aconteçam na vida de vocês e vocês passem ali inabalados. Que eu falo, né, que assim, a vida é um pêndulo sempre. A gente vai ter os altos e baixos, vai ter o baixo, o alto para um lado, um alto para o outro polo. Mas a gente precisa estar agarrado nesse pêndulo e estar sofrendo essa movimentação toda, ou a gente pode estar acima da bolinha do pêndulo, ali, só olhando esse vai e vem, mas com a nossa frequência elevada. A gente olhando, mas não fugindo. A gente olhando e aprendendo com esse vai e vem, mas mantendo sempre a nossa frequência cada vez mais alto, mais alto, mais alto. Porque é tudo sobre frequência. Gente, é tudo sobre o que estamos vibrando. Na maior parte do tempo, quem é você? Quem você tem consciência de ser? Na maior parte do tempo. Comecem a fazer essa análise. Vão escrevendo. Vão escrever. Gente, é isso. E deixa os loucos acharem que nós somos os loucos. Não, porque nós somos. Nós somos tipo um maluco beleza. Mas deixa os outros acharem estranho eu agradecer um quarto queimado. Deixa os outros acharem estranho eu me despedir das cinzas. Deixa o povo achar estranho eu filmar eu recitando, falando um mantra que eu criei ali, porque eu quero que tenha assim alcance.
Deixa as pessoas acharem que é doideira isso. Deixa as pessoas acharem muito esquisito não chorar no incêndio. Deixa as pessoas acharem esquisito você ir no show no mesmo dia do seu incêndio. Gente, quando a nossa frequência não está ressonante com a baixa, né, com o que a maioria pensa, a gente vira maluco nesse mundo. A gente vira maluco nesse mundo, mas a gente não é desse mundo mesmo. Então deixa quem é desse mundo achar que a gente é maluco mesmo. É isso, gente. É a maluca que vai se despedindo de vocês. Espero que eu consiga achar esse vídeo gigante e postar logo. Meu Deus, ajudem. Vamos criar uma realidade de um celular com memória infinita, de uma internet muito rápida e de, sim, um super download. Eu cocrio agora essa minha realidade. Gente, espero que tenha ficado claro a relação que está acontecendo um pouco, né? Eu sei que tudo envolve muito mais um dia. Eu quero fazer bastante vídeo para vocês aqui nesse novo canal, contando desde o iniciozinho toda essa jornada, toda esse autoconhecimento que muda a gente mesmo. A gente vira outra pessoa. E aí a gente começa a criar uma nova realidade, tá? Que eu acho que é essa a nossa missão mesmo. Se cada um tem uma missão grande, é isso. A gente chegar cada vez mais perto da nossa essência. Então é isso. Um grande beijo, meus amores. Amo vocês.